Descubra a incrível história tocante dessa vovó, uma lição em resiliência emocionante. Em uma manhã radiante de sol, Dona Marlene acordou sentindo o peso do mundo nos ombros. Com seus 72 anos, a vivacidade de outrora havia se tornado serenidade e um amor imenso pela família. Sua casa, uma pequena e colorida construção em um bairro humilde de São Paulo, transbordava fotos de filhos e netos, testemunhas de conquistas e superações. Porém, dentro dela, havia um vazio. O marido partirá, e com ele, parte do seu sorriso se esvaiu. Agora, ela era o pilar da família, a força e a esperança em tempos difíceis. A neta Isabela, seu orgulho e alegria, sonhava em estudar medicina. Mas a realidade financeira espremia esse sonho, e Dona Marlene sentia um aperto no peito sempre que via inquietude na jovem. E se não conseguir, pensava a avó, enquanto revirava os cadernos e receitas antigas que sua avó deixará. Cada prato, cada tempero, cada sabor trazia consigo uma história que falava de luta, sacrifício e amor. Do alto do sótão, em meio ao pó e lembranças, surgiu uma ideia iluminadora. O food truck. Seria a chave que poderia abrir as portas do futuro para Isabela. Determinada e cheia de coragem, Dona Marlene inscreveu-se em uma competição local. A proposta soava quase mágica, mas as críticas a atingiram como açoite. O que essa vovó de idade pode fazer? Diziam alguns. E embora o coração dela estivesse dilacerado por dentro, a determinação começou a formar um escudo à sua volta. As noites eram de dedicação intensa. Enquanto a família dormia, ela sonhava acordada com o futuro de Isabela, testando receitas, economizando cada centavo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias estavam pesados. O preconceito batia na porta como uma tempestade, e muitas vezes a esperança escorregava entre os dedos de Dona Marlene. Em momentos de desespero, ela se questionava: vale mesmo a pena? Mas então, Isabela apareceu. Com um brilho nos olhos, ela disse: vovó, podemos fazer isso juntas. Vamos unir nossas forças. Com a união renovada, o projeto tomou forma, mesclando a sabedoria da vovó com a energia dos novos tempos. Finalmente, chegou o grande dia. O coração de Dona Marlene pulsava como um tambor enquanto ela subia ao palco, mais nervosa do que nunca. Mas, quando as palavras começaram a fluir, o que ela pensou ser apenas um relato se transformou em uma ode ao amor familiar. A essência das flechas que atravessaram a vida dela e de seus ancestrais contagiou a plateia. No clímax da apresentação, a emoção tomou conta, ela se sentiu viva, e a certeza de que a vitória era possível começou a brilhar como um farol. E quando, ao final, o júri anunciou a ela como vitoriosa, um misto de emoções explodiu. Mas só então ela percebeu: a batalha estava apenas começando. O que viria a seguir? O futuro, incerto e repleto de desafios, aguardava. A luta prometia ser ainda maior, mas um novo capítulo, repleto de possibilidades e espera, se abria diante delas. A vitória no concurso trouxe um novo ânimo para Dona Marlene e Isabela. Com cada batida do coração da avó, havia agora um eco de esperança e determinadas promessas. A euforia do momento não pôde, no entanto, apagar os desafios que se aproximavam. Logo após a comemoração, as realidades financeiras voltaram a flutuar na cabeça de Dona Marlene. O prêmio era apenas uma fração do que precisariam para concretizar o sonho do food truck. Aquele seria o primeiro passo, mas muitos outros viriam e eles exigiriam coragem e força. O que fazer agora? Pensou Dona Marlene, enquanto olhava pela janela, observando a rotina vibrante do bairro. As vozes que antes eram apenas ruído agora pareciam sussurrar novas possibilidades. Mas a incerteza ainda pairava no ar. O conceito do food truck soava tentador, mas colocar tudo em prática parecia assustador. A avó decidiu, então, conversar com Isabela. Sentaram-se à mesa de café, com o aroma forte e quente preenchendo o ambiente. Minha filha, você está pronta para essa jornada? Perguntou ela, com o olhar brotando de preocupação. Isabela sorriu, encarando a avó como se dissessem tudo sem usar palavras. Juntas, elas estavam mais fortes.
Respirando fundo, Dona Marlene fez uma lista com tudo o que precisava para dar vida ao food truck. Cada gesto de escrita liberava um pouco da ansiedade acumulada, trocando por sonhos e esperanças. No entanto, o semblante da avó era sombrio ao lembrar que ainda precisariam de um veículo. As economias eram limitadas e o preço dos caminhões parecia uma montanha intransponível. Durante dias, ambas se dedicaram a pesquisar. Elas visitaram feiras, conversaram com empreendedores e até fizeram um curso de gastronomia na comunidade, onde aprenderam mais sobre o que o público gostaria de saborear. Cada nova informação era uma gota de combustível que elas usavam para seguir em frente, e a sintonia entre as duas crescia a cada desafio superado. A energia pela ideia se espalhava, mas a realidade estava prestes a desferir um golpe. Um dia, enquanto Dona Marlene organizava contas, uma mensagem no celular a deixou perplexa. O mês de aluguel da casa estava atrasado. Esse golpe inesperado fez suas esperanças balançarem. E agora, o que eu faço? Lamentou, sentindo o desespero ameaçar tomar conta. Ela se lembrou de quando perderá o marido e de como a vida tinha se tornado uma luta constante. Naquela noite, em vez de desmoronar, ela se levantou. Foram os sonhos de Isabela que a impediram de se render. Não posso deixar isso acontecer, prometeu a si mesma. Falar com Isabela deu a ela um novo fôlego. Vovó, vamos conseguir. Temos que arranjar um jeito. Dona Marlene decidiu que era hora de buscar ajuda. Fez uma reunião com a família e, com o coração disparado, expôs sua ideia do food truck para todos. Tinha dúvidas sobre como seriam recebidos, mas a reação foi surpreendente. Todos estavam dispostos a ajudar. O primo Pedro, que precisava de um trabalho, ofereceu-se para ajudar no projeto. A tia Lúcia, sempre bem disposta na cozinha, prometeu entrar com a mão de obra. Com a união da família, ela percebeu que poderiam superar qualquer desafio. Mas mesmo com o apoio, a questão do caminhão ainda continuava como uma sombra pulsante. Quando todos pareciam confortáveis, Dona Marlene recebeu uma ligação inesperada. Alguém conhecido estava vendendo um caminhão a um preço acessível. O coração dela disparou. Mas havia um problema. Agora, a pergunta era: como conseguir os recursos para comprá-lo? Essa era a nova dúvida que pairava naquela sala iluminada, cheia de sorrisos e esperanças ainda por vir. A batalha estava longe de acabar, e o futuro prometia ser incerto. Como a avó e a neta lidariam com esse novo desafio? Dona Marlene sentou-se novamente à mesa, o papel em branco à sua frente a observava em silêncio. A lista do que precisava para o food truck estava ali, mas a única coisa que parecia ecoar era a pergunta: como juntar o dinheiro suficiente para o caminhão? O telefone em sua mão parecia pesado, como um peso dentro do peito. Por um momento, ela hesitou. Vovó, você tá bem? Isabela perguntou, percebendo a expressão da avó. O olhar dela clareou, e Dona Marlene se deu conta de que não estava sozinha. O calor do amor familiar envolvia a casa, aquecendo o ar e trazendo um pouco de alívio ao seu coração ansioso. Estou sim, minha filha. Só pensando em como podemos fazer isso. A voz tremia um pouco, mas não havia dúvida entre elas. A gente precisa de um plano. E se fizermos uma vaquinha? Sugeriu Isabela, piscando os olhos cheios de luz. A família tem se unido tanto, talvez eles queiram colaborar. E, quem sabe, a gente ainda possa preparar alguma comidinha para ajudar a arrecadar. Dona Marlene sorriu, lembrando de como ela e a neta costumavam cozinhar juntas. A ideia era boa, mas precisava ser melhor estruturada. Precisamos de um nome e de algo especial para oferecer. Mas tudo começa com a divulgação, disse ela, começando a esboçar um novo plano. Nos dias seguintes, elas colocaram a mão na massa. Criaram um cartaz colorido, prometendo um jantar especial em troca de doações. A tia Lúcia ficou encarregada das tortas, enquanto Pedro se ofereceu para ajudar na parte de marketing. Uma pequena multidão se formou na sala de estar, com a energia borbulhante de cada membro da família animado por contribuir em algo maior. O dia do evento chegou. As mesas foram enfeitadas com toalhas floridas, e nas laterais, os cheiros irresistíveis trazidos pela tia Lúcia e pelo primo Pedro invadiram a casa. Dona Marlene e Isabela prepararam pratos típicos, fazendo com que o coração das pessoas vibrasse com cada garfada. Amizades se renovaram e laços familiares se fortaleceram. A comunidade compareceu em peso, não apenas em busca de comida, mas para apoiar aquelas duas guerreiras. A alegria estava estampada no rosto de cada um que provava as delícias, enquanto as doações foram surgindo, uma a uma. A cada contribuição, um sorriso que brilhava mais do que o outro.
Ao final da noite, os vasos estavam cheios de amor e esperanças e o cofre do sonho começou a ficar mais robusto. Porém, enquanto Dona Marlene contabilizava os resultados, uma preocupação crescente se instalou em sua mente. O montante arrecadado era impressionante, mas ainda insuficiente para comprar o caminhão. E a sombra da pressão do aluguel não cedera. O que fariam se a situação não melhorasse? A avó observou Isabela interagindo com os amigos, rindo e se divertindo. Ela é a razão de tudo isso, pensou Dona Marlene. Era por isso que ela não podia desistir. Com o coração pulsando forte, surgiu em sua mente a possibilidade de alavancar ainda mais o projeto. Antes que a noite terminasse, Dona Marlene decidiu compartilhar sua visão. Vamos fazer algo maior. Que tal um festival na comunidade? O que acham de envolver outros empreendedores e fazer uma grande festa da comida? Anunciou. A multidão vibrava. Mas dentro de Dona Marlene, uma nova dúvida se instalou. Seria possível realmente voltar a sonhar sozinha? Se as coisas dessem errado novamente, ela teria forças para se levantar mais uma vez? A emoção do momento estava ali, palpável, mas a sensação de insegurança não a deixava. A jornada estava apenas começando e o futuro prometia ser um mix de desafios e superações. Será que conseguirão alcançar a meta do festival? E com essa nova ideia brilhando como uma estrela, Dona Marlene e Isabela se prepararam para a próxima batalha, sem saber que o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. A ideia de um festival deixava Dona Marlene excitada, mas também a consumia com ansiedade. A casa pulsava com preparativos, risos ecoando e a familiaridade daquela atmosfera agarrando como um cobertor acolhedor. Porém, a cada minuto que passava, a avó sentia a pressão aumentada sobre seus ombros. Era uma responsabilidade gigante, e a dúvida começava a assombrá-la. Estaria pronta para isso? No dia seguinte, uma reunião foi marcada. A cozinha estava repleta de pessoas, cada uma trazendo suas particularidades, suas habilidades e um único propósito: fazer aquela festa acontecer. A tia Lúcia orientou sobre as tortas enquanto Pedro tentava organizar um cronograma e teria que convencer outros pequenos empreendedores a se juntarem. Eu vou dar um jeito de conversar com o Carlos do bar e a Marisa da pastelaria, disse Pedro. Se eles toparem, o evento vai ser um sucesso. E cadê a galera do teatro? Eles sempre fazem um show maravilhoso. Isabela, com anotações em mãos, acenava para os primos que já começavam a formar um grupo do lado de fora, planejando a decoração. Daquele jeito, a coisa parecia mesmo estar tomando forma. Mas, no fundo de seu ser, Dona Marlene sentia o frio na barriga aumentar. E se nada disso funcionasse? E se o festival fosse um fracasso? Para ela, a situação era delicada demais. Com o olhar fitando os rostos alegres de sua família, um pensamento profundo a abalou. Ela queria tanto que eles se sentissem orgulhosos, mas o que aconteceria se ela não conseguisse? Quando a reunião terminou, ela caminhou até um canto da cozinha para respirar fundo. O cheirinho do café recém-coado trazia um pouco de conforto, mas as dúvidas a perseguiam. E se o dinheiro arrecadado fosse insuficiente? A sensação de falhar não a deixava em paz. Vovó, tá tudo bem? Interrompeu Isabela, se aproximando com um olhar preocupado. Você ainda tá pensando na grana para o caminhão, né? Dona Marlene forçou um sorriso, mas a verdade estava estampada em seu rosto. Amor, é só que, já pensou na responsabilidade que isso tudo envolve? E se frustro vocês? A neta a olhou com sinceridade nos olhos. A gente tá junto nessa. Se não conseguir, a gente tentará novamente. O importante é tentar, vovó. E eu tô contigo sempre. Aquelas palavras atingiram Dona Marlene como um abraço apertado. O amor e a determinação da neta eram o combustível que ela precisava para continuar. Resoluta mais uma vez, ela decidiu que não permitiria que suas inseguranças travassem o sonho. O festival foi ficando mais concretizado diante de seus olhos. As famílias do bairro estavam animadas, e a ideia até ressoou na cidade como um todo. Com flyers sendo distribuídos e as redes sociais fervilhando, Dona Marlene acordava cada dia cheia de esperança. Com um sorriso no rosto, ela decidiu dar um passo adiante. Durante os ensaios para o evento, a avó também usou sua habilidade de contadora de histórias para entreter as crianças que estavam chegando. Ela percebeu que a magia da culinária não se resumia apenas à comida, mas ao envolvimento genuíno da comunidade. Nos consulados finais, contudo, Dona Marlene não sabia que uma reviravolta estava prestes a acontecer. Enquanto a excitação do festival estava em alta, algo inesperado poderia mudar o rumo de tudo. Mas o que seria?
Poderia ser o desafio que ela jamais esperou enfrentar? A noite se aproximava, e com ela, a incerteza do que estava por vir. Será que estavam prontos? O dia do festival finalmente chegou, e a atmosfera estava carregada de uma empolgação contagiante. As ruas estavam vibrantes, adornadas com balões coloridos que dançavam ao vento, enquanto os sorrisos das crianças refletiam a alegria do momento. Dona Marlene estava de pé na porta de casa, admirando o espetáculo ao seu redor. Ela sentia o coração pulsar com cada risada, cada grito de alegria que surgia da multidão que se reunia. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade a acompanhava como uma sombra. E se as coisas não saíssem como planejado? Um pensamento fugaz a atravessou. E se ninguém aparecesse? Enquanto olhava para a movimentação, foi surpreendida por Isabela, que correu até ela, com o rosto iluminado. Vovó, o pessoal tá aqui começando a montar os estantes. Olha só a galera do teatro ensaiando ali. A neta apontou animada, e naqueles instantes, Dona Marlene sentiu um pequeno alívio. Você tá certa, filha. A gente só precisa aproveitar cada momento, respondeu, tentando captar um pouco da empolgação da neta. Conforme as horas passaram, a cozinha estava em ritmo frenético. Aromas de comidas que Dona Marlene e as tias estavam preparando enchiam o ar, criando uma atmosfera acolhedora. A festa prometia, mas mesmo assim, uma preocupação ecoava em seu coração. Ficaria tudo pronto a tempo? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados, quando as primeiras famílias começaram a chegar. Elas vinham de todos os cantos do bairro, sorrisos largos e uma expectativa no ar. Dona Marlene recebeu cada um com um abraço ou um sorriso, mas no fundo, a pressão aumentava. A renda do festival seria crucial para o próximo passo do projeto comunitário que tanto almejava. Foi então que, em meio a risos e conversas animadas, alguém bateu à porta. Dona Marlene se virou e se deparou com Carlos, o proprietário do bar que Pedro havia falado. Ele estava acompanhando Marisa, da pastelaria. Oi, Dona Marlene. Trouxemos os bebidas e os petiscos que combinamos. Queremos ajudar de verdade, disse Carlos, com entusiasmo. Dona Marlene sentiu uma onda de gratidão. Obrigada. Vocês nem imaginam como isso significa para mim, respondeu, com a voz embargada. Com os preparativos avançando, alguns convidados começaram a se dispersar. Um rapaz se aproximou de Dona Marlene, apresentando-se como um produtor local, interessado em promover o festival nas redes sociais. Sua ideia é incrível. Posso fazer uma live no Instagram e dar mais visibilidade para o evento? O coração dela se encheu de esperança, mas também de medo. O que aconteceria se algo saísse errado? A voz interna dela sussurrava preocupações. Claro. Fique à vontade, disse, agora tentando se mostrar confiante. Ela não poderia deixar suas inseguranças controle o momento. Quando as luzes começaram a brilhar e a música animada tomou conta do ambiente, Dona Marlene fez o que sabia de melhor. Começou a contar histórias para as crianças que se reuniram em volta dela, absolutamente encantadas. O tempo parecia parar enquanto cada riso se transformava em um elo, unindo todos ali. Mas, à medida que a noite avançava, uma nuvem de incerteza pairava no ar. O festival estava indo bem, mas algo a incomodava. O tempo não parava, e a meta financeira parecia distante. No fundo, a avó percebeu que a expectativa de superar as dificuldades estava muito além do sucesso do evento em si. Era uma questão de comunidade e superação. Foi então que o inesperado aconteceu, um estrondo vindo do palco principal. O som não era apenas uma batida na música, era um sinal de algo bem mais sério. Dona Marlene congelou, seu coração disparou. O que poderia ser? A tensão se espalhou pela multidão e todos ficaram em silêncio, olhando para o palco em expectativa. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Os sorrisos que antes iluminavam os rostos agora se transformaram em expressões de preocupação. Dona Marlene estava paralisada, olhando fixamente para o palco onde as luzes piscavam de maneira errática, como se refletissem o tumulto em seu coração. O produtor que havia oferecido ajudar com a live estava em pé, com o celular na mão, pronto para gravar, mas a dúvida pairava no ar. O que tinha causado aquele estrondo? As crianças, antes tão animadas, começaram a olhar para seus pais, buscando conforto, enquanto as conversas diminuíam. Dona Marlene respirou fundo, consciente de que precisava agir. Sentia que aquele momento desafiava mostrar um tipo de coragem que nunca pensou precisar. Isabela, chamou, olhando para a neta, que estava ao seu lado,
envolta em uma nuvem de incertezas. Vovó, o que está acontecendo? A menina perguntou, com os olhos arregalados. Deixa que a gente vai descobrir. Fica perto de mim, tá? Dona Marlene respondeu, tentando aparentar uma calma que, na verdade, mal sentia. Ela atravessou rapidamente a multidão, que logo se organizava por conta própria, formando uma semicircunferência à frente do palco. Um pequeno grupo de adolescentes se aproximou, com rostos preocupados. A estrutura do palco, acho que alguma coisa caiu, mas ninguém se machucou. O problema é que pode ter causado um curto-circuito, informou um deles, ainda em choque. Alívio e apreensão se misturaram dentro dela. Ninguém estava ferido, mas o festival, que era o resultado de tanto esforço e dedicação, poderia desmoronar. Precisamos fazer algo para consertar isso e continuar a festa, disse ela, sentindo uma decisão se solidificar em seu peito. Vou ajudar. Quero ajudar. Isabela saltou, cheia de coragem. Dona Marlene sorriu para a neta, achando graça na inabalável determinação da menina. Então vem comigo. Com a ajuda do grupo de adolescentes, Dona Marlene decidiu que precisavam estabilizar o palco temporariamente para adquirir tempo e chamar alguém que pudesse consertá-lo. A garota sem querer revelou um traço de liderança, organizada e decidida. Vamos tirar os objetos que podem cair e pode ser arrumado depois. E quem tiver ideia de como entreter o povo, que traga. Enquanto o público ainda murmurava, Dona Marlene subiu no pequeno palco auxiliar, onde os equipamentos de som estavam. Cumprimentou a todos com um sorriso genuíno. Pessoal, vamos transformar isso aqui em uma noite de superação. Temos comida, música e histórias. Vamos fazer o nosso festival brilhar ainda mais. Um burburinho de animação tomou o ar. Isabela pegou um tambor e bateu, chamando a atenção das crianças. Logo, alguns dos jovens começaram a dançar, enquanto os mais velhos se juntavam para cantar. O espírito de união começou a pulsar novamente. Dona Marlene olhou ao redor, percebendo que aquele momento de crise também trazia uma oportunidade. As pessoas estavam se divertindo, esquecendo temporariamente o que havia acontecido. A música e os risos entoavam esperança nesse caos. Foi então que ela viu Carlos e Marisa se aproximando, imóvel. Precisamos de você, Dona Marlene. Como podemos ajudar? Carlos perguntou, seus olhos brilhando com a mesma determinação que ela sentia. A avó sorriu, sabendo que juntos poderiam fazer algo extraordinário. Vamos criar uma apresentação improvisada. Cada um traz o que pode. Temos todo o amor e a criatividade dessa comunidade aqui. Dali em diante, o que era uma noite de incerteza virou um espetáculo de união e alegria. A música se espalhou como um abrasor caloroso, e a energia crescia. Mas no fundo, a avó sentia que o estalo no palco poderia ser um prenúncio de algo ainda mais desafiador. Enquanto a festa avançava, uma faixa de luz iluminou um canto escondido do palco e, por um breve instante, Dona Marlene viu uma sombra familiar que não esperava ver naquele lugar. Seu coração parou. O que aquela sombra significava? Dona Marlene sentiu os pés pesados como se estivessem enraizados no chão. A sombra insinuante a puxava para um passado que ela tentará enterrar. Os risos e a música em volta, que antes representavam uma onda de energia positiva, agora pareciam distantes, como ecos de um tempo perdido. A figura que se desenhava nas sombras era inconfundível, seu filho, Paulo, que havia partido há anos em um acidente. Não, isso não pode ser, murmurou ela, a respiração ficando ofegante. Com um movimento hesitante, a avó se aproximou, tentando focar na figura que a observava. Era ele, mais velho, mas os mesmos olhos brilhantes e o sorriso caloroso faziam seu coração se apertar. O que ele estava fazendo ali? E o que significava essa aparição naquele momento tão crítico? Quando ela finalmente alcançou o limite da luz, viu que não era um truque da mente. Paulo estava ali, com a mesma expressão tranquilizadora que ela tanto precisava. Mãe! Ele exclamou, e esse simples chamado fez seu peito se encher de um amor profundo e de uma dor conhecida. Paulo, Dona Marlene sussurrou, as lágrimas brotando. O que você está fazendo aqui? Isso não pode ser real. A música ao fundo ainda pulsava, mas tudo se tornou um som distante. O mundo ao redor desapareceu, deixando apenas ela e a sombra que representava tudo o que havia perdido. Eu vim te encorajar, mãe. Eu sempre estive aqui, de alguma forma. Acredita em mim? Você sempre foi mais forte do que pensa. Um misto de alegria e tristeza envolveu Dona Marlene. Mas eu não consigo imaginar continuar sem você.
O festival depois do que ocorreu no palco, talvez isso seja um sinal de que devemos parar. É melhor deixar as coisas como estão. Olhe para eles, Paulo disse, apontando para os rostos de alegria ao redor. Eles devem muito a você, assim como eu. Você é a luz deles, a força. Não deixe que o medo defina a sua caminhada. É hora de se levantar. Os olhos dela ainda estavam fixos na sua imagem, lutando para acreditar que aquilo não era um sonho. Mais uma vez, o som da música alcançou seus ouvidos, e os sorrisos das crianças ainda dançando começaram a puxar seu coração de volta à realidade. Você tem razão, mas e se eu falhar? Você já superou tanto, mãe. Dê esse passo, como sempre fez. Vou estar com você, de alguma maneira. Lembre-se de quem você é, ele respondeu, o sorriso se alargando. E num piscar de olhos, a sombra começou a recuar, como fumaça se dissipando no ar. Dona Marlene fechou os olhos, um turbilhão de sentimentos a invadindo. Quando abriu novamente, não havia mais um Paulo em pé diante dela, mas o espírito dele ainda vibrava nas palavras que ecoavam em sua mente. Um novo impulso de determinação a envolveu, como se cada batida do seu coração fosse um chamado à ação. A avó virou-se e olhou para Isabela, agora rodeada de amigos, todos se divertindo. Ela respirou fundo, sentindo a força do momento. Vamos fazer isso. Vocês estão prontos para criar algo incrível e fazer valer essa noite? Um grito coletivo de entusiasmo preencheu o ar. Os adolescentes começaram a se movimentar, organizando-se em grupos. A música voltou a vibrar mais forte, e Dona Marlene percebeu que não só se tratava de superar o que havia acontecido, mas também de celebrar a vida, a união e as memórias que trazíamos. Mas enquanto ela mergulhava nessa nova energia, algo em seu peito ainda apertava. Havia mais a lidar do que apenas a imagem do filho. Alguma coisa sombria ainda pairava no ar, e como a batida distorcida de um tambor, a real pergunta que atormentava seu coração estava prestes a ser revelada. O que outros segredos aquele palco ainda escondia? Dona Marlene olhou em volta, sentindo a energia vibrante do festival. Os risos, as brincadeiras, a música alta conspiravam contra seus medos e inseguranças. Mas a sensação de algo oculto, uma sombra que se negava a ser dissipada, continuava a apertar seu coração. Com um gesto firme, ela pegou a mão de Isabela. Precisamos conversar, minha filha. Algo não está certo. Isabela, percebendo a gravidade nas palavras da avó, apertou os olhos, hesitando. O que você quer dizer, vovó? Eu sinto que há algo mais por trás do que aconteceu no palco. Não foi só um acidente. Dona Marlene parou, buscando as palavras que pudessem explicar a inquietação crescente dentro dela. Mesclando sua preocupação com a empolgação dos adolescentes ao redor, Dona Marlene se lembrou do olhar que trocou com Paulo. Ele parecia conhecedor dos segredos que a vida começava a revelar. O que você acha que pode ter acontecido? Isabela perguntou, tentando conectar as ideias. Talvez seja só um pressentimento, mas quando as luzes se apagaram e tudo desmoronou, eu senti que havia mais naquela explosão. Algo se escondia na sombra. E agora, quando Paulo apareceu, acho que ele queria me alertar. A menina franziu o senho, visivelmente impressionada. Você não acha que está se deixando levar pela imaginação? Pode ter sido apenas um curto-circuito. Dona Marlene balançou a cabeça. Não é só isso, Isabela. O palco e tudo que ele representa é mais do que um espaço da festa. É um lugar de sonhos, de memórias, e, infelizmente, também pode guardar mágoas. Precisamos descobrir a verdade. Os adolescentes, ao ouvir a conversa, começaram a se aproximar. Um deles, Carlos, com a franja despenteada e a camiseta tie-dye, interrompeu com um ar curioso. O que tá pegando aí, Dona Marlene? Carlos, você se lembra daquela noite no incêndio do antigo teatro na cidade? Dizem que ainda há quem sinta a presença de coisas não resolvidas por ali. Carlos se aproximou, intrigado. Ah, isso é verdade. Dizem que as pessoas que morreram naquele acidente ainda rondam o lugar como se quisessem que a gente lembrasse. Você acha que isso é real, Dona Marlene? Ela olhou nos olhos do garoto e viu um brilho de curiosidade. Pode ser, mas não estou falando apenas de fantasmas. Algumas histórias nos são dadas para que possamos aprender e curar. Dmitri, o proprietário do teatro, sempre acreditou que as energias do passado moldavam o presente. Os outros amigos de Isabela foram se atraindo pela conversa, formando um pequeno círculo de atentos ouvintes. A avó respirou fundo e se deixou levar pelas lembranças. Fui ver muitos shows lá. Ali,
Eu e Paulo vibrávamos com a música, e ele sempre dizia que, se algo tivesse que acontecer, a música traria de volta a vida. Agora, o que aconteceu hoje me fez pensar que talvez estejamos ignorando algo que nos clama a atenção. Mãe, você se lembrou daquela vez? Isabela começou, mas foi interrompida. Precisamos entender o que está acontecendo antes que outra tragédia aconteça. Se Paulo pode me transmitir força, imagino que há algo que ele está tentando me mostrar. Sem querer perder tempo, os jovens se agitaram, e a energia da conversa mudou. Um plano começou a se formar entre eles, pulsando com expectativa. Vamos desvendar isso. Isabela sugeriu com um brilho no olhar. Dona Marlene sorriu, sentindo que aquele momento poderia ser o início de algo transformador. Mas mal sabia ela que esse desejo de descobrir a verdade a levaria por caminhos mais sombrios, onde as memórias de Paulo se misturariam com segredos ocultos. Enquanto os adolescentes começaram a discutir, um eco distante de risos e música contagiava o ar. Mas no fundo, a avó sentiu uma presença, uma sombra que ainda sorria, esperando para ser desmascarada. Mas se o palco guarda segredos, o que mais precisamos saber? Ela perguntou em voz alta, fazendo ecoar em seus corações a sensação de que a verdade estava mais próxima do que imaginavam. E naquela mesma noite, quando a música se calou e as luzes diminuíram, uma nova revelação estava prestes a se desenrolar. A noite enchia o ar com um frescor intenso, enquanto a energia do festival lentamente se esvaía. As luzes piscavam, e alguns jovens ainda dançavam, mas Dona Marlene, Isabela e os amigos estavam em um mundo à parte, absorvidos na busca por respostas. O murmúrio da multidão se tornava um eco distante, dando espaço para a urgência dos pensamentos da avó. Como vamos descobrir o que aconteceu? Carlos perguntou, a animação em seu tom se contrastando com os rostos mais sérios ao redor. A pergunta pairava no ar, cheia de expectativa e receio. Precisamos falar com quem estava no palco, quem se machucou ou teve alguma visão do que aconteceu, sugeriu Isabela, tentando manter a compostura diante da inquietude que começava a surgir. Dona Marlene sabia que o caminho seria desafiador. Podemos começar amanhã. Conheço algumas pessoas na equipe de produção que podem nos ajudar. A ideia de revirar lembranças e escavações do passado não era fácil, mas sua determinação crescia a cada palavra. Lucas, um garoto magro com um olhar penetra, interrompeu. E se a gente decidir fazer uma vigília em frente ao teatro? A energia que costumava viver lá ainda está vibrando de algum jeito. Talvez a gente consiga sentir algo, sabe? Fazer um chamado. Ele falou com tanta intensidade que gesticulou como se aquela ideia fosse uma tocha acesa. Um silêncio curioso se instaurou por um momento. Dona Marlene olhou para Lucas, admirando a conexão que ele parecia fazer entre aquele passado e o presente. Pode ser uma boa ideia. Às vezes, os lugares têm memórias mais fortes que nós. Com essa aceitação, os jovens começaram a traçar planos para a vigília. Eles iriam se reunir no dia seguinte à noite, prontos para ouvir as histórias e tentar entrar em sintonia com o que havia ocorrido no teatro. No fundo, estavam também lutando contra o medo de que a tragédia ainda pairasse sobre eles como uma sombra invisível. A ideia de se encontrar no teatro parecia tanto uma chance de se reconectar com o passado quanto uma maneira de enfrentar seus próprios medos. O que teria Paulo querido que a avó soubesse? O que elas não estavam fazendo direito? As perguntas não cessavam. À medida que o clima de esperança se estabelecia, a vulnerabilidade começava a dar espaço à força. Naquela noite, enquanto todos se dispersavam, Dona Marlene ficou para trás, olhando as luzes dos estendes iluminando os rostos felizes das pessoas. A brisa suave carregava risos, mas no fundo do coração dela ainda havia espaço para apreensão. O que realmente a aguardava? As memórias de Paulo dançavam em sua mente, como um eco persistente, pedindo para serem ouvidas. Quando finalmente decidiu se afastar do grupo e se dirigir para casa, os pensamentos de Dona Marlene se tornaram uma sinfonia de incertezas. Ela não poderia ignorar as ligações entre o passado e o presente e a responsabilidade de proteger sua neta. Seria a história de Paulo apenas um lamento, ou havia uma mensagem ali, esperando para ser descoberta? Enquanto caminhava sob o céu estrelado, um pensamento a paralisou. E se aqueles que haviam partido não estivessem apenas esperando ser lembrados, mas querendo que fossem encontradas respostas? A intensidade dessa possibilidade a fez hesitar. No entanto, Dona Marlene tomou fôlego. A cada passo em direção à sua casa, sua determinação crescia. Primeiro, a vigília amanhã. Depois, as memórias de Paulo, que poderiam ser uma luz em meio à escuridão.
Mal sabia ela que novas revelações estariam a caminho, e a caminhada pela verdade traria à tona forças que ninguém esperava. Assim que o sol nasceu, Dona Marlene estava de pé, pronta para enfrentar o dia com o coração pulsante. A vigília no teatro era mais do que uma busca por respostas. Era a oportunidade de se reconectar com o passado e, talvez, entender um pouco mais sobre as sombras que ainda habitavam sua vida. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma das flores na janela, trazendo um leve conforto em meio ao turbilhão emocional que a aguardava. Isabela chegou logo depois, com um semblante ansioso. Vovó, você está pronta? A pergunta pairou no ar, repleta de expectativas e receios. Dona Marlene sorriu. Sim, amor. Hoje é o dia de enfrentarmos nossos medos juntas. O caminho até o teatro era asfalto conhecido, repleto de memórias. Cada esquina despertava imagens do passado, lembranças do filho que uma vez se apresentou ali e das gargalhadas que ecoavam nas noites de espetáculo. Ao chegarem, encontraram o grupo de adolescentes esperando, cada um com um olhar determinado. O ambiente estava vibrante, como se as paredes ainda guardassem os ecos de risos ancestrais. Assim que todos se reuniram, Dona Marlene tomou a dianteira. Obrigada por estarem aqui. Não é apenas sobre o festival ou o que aconteceu no palco, é sobre conectar os laços que nos unem. Hoje, vamos ouvir, sentir e contar histórias. O teatro sempre foi um lugar de encontros, e quem sabe, pode nos ajudar a encontrar o que precisamos. Com os olhares curiosos de todos voltados para ela, começou a compartilhar lembranças de sua vida no bairro, histórias de luta, amor e superação que moldaram sua trajetória. As palavras dela, transbordando emoção, começaram a colocar em movimento um ciclo de partilhas. Um por um, os jovens falaram sobre suas próprias histórias, suas esperanças, e como o festival, mesmo em meio aos dilemas, se tornará um ponto de união. Ouvindo aqueles relatos, Dona Marlene sentiu uma onda de força surgindo. O sentimento de perda que a acompanhará agora se misturava com a certeza de que o amor congregava, e que as memórias reverberavam em cada coração presente. Depois de algum tempo, foi a vez de Isabela. Com a voz firme e cheia de brilho, ela se dirigiu ao grupo. Vovó, você sempre me ensinou que as histórias são magia. Elas nos fazem crescer e, hoje, temos que acreditar que estamos todos juntos. Quando caíam as primeiras sombras da noite, foi a vez de visitarem as partes mais sombrias do antigo teatro. As luzes das lanternas iluminavam os rostos amedrontados, mas cheios de esperança. Dona Marlene notou que cada passo rumo ao palco a lembrava da força de Paulo, como se ele estivesse lá, empurrando-a suavemente, encorajando-a a seguir em frente. Se realmente existe algo que precisamos saber, vamos descobrir isso juntos, disse Dona Marlene, tomando coragem. E, assim, começaram a explorar o espaço, conversando sobre cada pedaço daquele cenário que havia feito parte de tantas histórias. O que eram as sombras, afinal, se não parte do que somos? De repente, algo chamou a atenção de Lucas. Gente, olhem ali. Ele apontou para um canto escuro onde um pequeno objeto brilhava. Ao se aproximarem, descobriram um antigo diário que pareciam ter sido deixado para trás. O coração de Dona Marlene disparou. O que será que há aqui? Todos se reuniram em volta, a curiosidade crescendo à medida que abriram as páginas amareladas. A caligrafia clara e firme desenrolou histórias de amor e dor, de um tempo em que o teatro era a vida pulsante da cidade. Com cada página virada, Dona Marlene notou que cada linha parecia sussurrar verdades que nunca haviam sido ditas, curas que ainda estavam por vir. Precisamos trazer isso de volta, sugeriu Isabela, com uma chama nos olhos. Isso pode nos ajudar a ajudar outros. A ideia de que o diário poderia servir como um elo entre passado e presente iluminava a mente da avó. A vigília se transformou em uma celebração. Aquela descoberta não era apenas uma busca pela verdade, mas o início de um novo projeto, algo que uniria as memórias que ainda viviam e o futuro que estavam construindo. Cenário escuro, que antes parecia ameaçador, agora se tornava um espaço repleto de possibilidades. Com cada passo novo que davam, Dona Marlene percebeu que a vida era feita de ciclos, e por mais dolorosa que fosse a perda, ainda havia tanta beleza a ser descoberta. Juntas, elas encontraram um novo propósito. Uma história estava prestes a se desenrolar. A sombra de Paulo agora acompanhava não como um lamento, mas como um guia na realização de um sonho maior. Naquele momento, Dona Marlene sentiu uma onda de gratidão. Ela olhou para Isabela e os outros jovens, e soube que, não importa o que viesse a seguir, elas estavam juntas. As memórias agora iluminavam o futuro, trazendo esperança e força.
Mas antes que as bombas de emoção pudessem se dissipar, a comunidade começou a se agrupar ao redor do teatro, e sussurros cheios de expectativa se espalharam. As vozes já não eram de medo, mas de união. A jornada de Dona Marlene estava apenas começando, e assim como as luzes do teatro, seus sonhos agora estavam brilhando intensamente. E é nesse clima de emoção que finalizei a história de Dona Marlene. Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas histórias transformadoras. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos espalhar amor e esperança.